Irmão, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a quinta-feira? Aproveitaram? Aproveitaram mais um dia que Deus nos deu nessa terra? Ou foram só no piloto automático? O tempo ele vai passando, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Os ponteiros vão passando e a gente muitas vezes procrastinando, né? Não fazendo o que tem que ser feito, deixando tudo para depois, deixando para amanhã, para semana que vem. E vão passando os dias, vão passando as semanas, vão passando os anos. E a gente em estado vegetativo muitas vezes. Se tu é aquela pessoa que faz acontecer, que não deixa o tempo passar, que aproveita o teu tempo útil, isso daqui nem é pra ti. Isso daqui é uma mensagem que eu tô passando para pessoas que estavam, que nem eu. Décadas passaram e eu fiquei paralisado no tempo, andando para trás, deixando de fazer o que tinha que ser feito, e o tempo voou. E o tempo que passa não volta, né, gente? A gente tem que tirar como experiência, como aprendizado, mas não ficar parado, né? Não procrastinando. Nossa, como é a gente procrastina com as coisas, né? Deixa para depois, deixa para amanhã. Aquela leitura que a gente ia começar, a gente vai deixando. E quando a gente vê, a vida passou. Passa que nem um sopro. A gente tem que aproveitar nosso tempo de uma maneira útil, né? Evitar ambientes nocivos, evitar pensamentos negativos, evitar caminhos que não vale a pena, né? E cada dia fazer alguma coisa de útil pra gente, que no final vale a pena. Lá na frente a gente vai ter feito a diferença, né? Eu fiquei décadas paralisado e muita coisa passou. Sonhos que a gente tinha lá atrás, a gente tem que abrir mão, porque a gente não aproveitou o tempo certo, né? E isso tem que servir de aprendizado pra gente tomar as rédeas da nossa vida e fazer o que tem que ser feito, né? Aproveitar nossa passagem de maneira útil. E porque a procrastinação ela é muito confortável, né? A gente deixar para depois, deixar para amanhã. Boa noite, Enzo. E a gente vai deixando, quando a gente vê, passa a vida, é um sopro. O tempo passa. Que nem essa ampulheta aqui, ó, voa. E se a gente não se dá conta disso, a gente fica frustrado. A gente se frustra mas não tem o que fazer, não. A gente tem que ser daqui para frente. O que passou foi aprendizado, né? O futuro não chegou ainda, o que a gente tem é o hoje. E aí, fez alguma coisa de útil hoje por ti? Passou de maneira útil? Tudo bem contigo, Enzo? Fala da onde, Enzo? Estou aqui numa reflexão, fazendo lives para refletir sobre o nosso crescimento pessoal, né? Sobre qual que é a razão de a gente estar nessa terra e de a gente não perder tempo e fazer aquilo que tem que ser feito, né? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Se desapegar do passado, não ficar preso no futuro e fazer o que tem que ser feito cada dia. Né? Começar aquela dieta que a gente está prometendo faz tempo, né? Começar aquela atividade física. Blumenau, e você, Enzo? Escreve de qual cidade que tu é. Lê aquele livro que a gente está prometendo, visitar aqueles amigos que a gente também, os parentes, aquelas pessoas queridas. Boa noite, Gustavo.
E a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Andar com gente que quer o melhor pra gente. Jarinu em qual estado? Eu falo de Santa Catarina, né? Se a gente não tá contente com os nossos resultados, gente, a gente tem que mudar os nossos ambientes, mudar os ambientes que a gente frequenta. E os ambientes que a gente frequenta não é só físico, não, ambiente virtual também, né? O que a gente anda assistindo? O que a gente anda plantando na nossa cabeça? São Paulo? São Paulo eu tive em março aí. Dia 6 de março fui para Porto Feliz, Boituva, e agora dia 28 de março eu tive em Barueri, ali em Alphaville, Alphaville Industrial, e em São Paulo, cidade louca, São Paulo. Rio de Janeiro faz tempo que eu não vou, mas é uma cidade também que é bom de se visitar. Né? Experiências, né? A gente adquire experiências, ambiência, a gente cresce com isso, aprende. E valeu! Vocês também são legais, né? Estão dando atenção para um papo desse de desenvolvimento pessoal, é porque a pessoa quer evoluir. E eu tô nesse rolê agora. Tô me afundando em desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, inteligência emocional, porque eu não estava contente com os meus resultados. Fiquei muito tempo parado, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos ambientes, e eu estava andando para trás, né? E eu decidi dar um basta nisso tudo. Mas para a gente mudar nossos resultados, a gente tem que frequentar novos ambientes, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, fazer novas ações, que a gente vai ter novos resultados. Mas para isso a gente tem que desapegar daquilo que a gente fica agarrado, né? Os programas que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, né? As fofocas que a gente dá ouvido também, né? Parar de falar mal das pessoas, fechar o ouvido para fofoca. Douglas, meu nome é Douglas, Júlia, uma boa noite, seja bem-vinda. Fala da onde, Júlia? Me escreve de onde tu fala. E se o que eu tô falando te interessa a você, se inscreve no canal aí, que eu sempre tô trazendo sacadas sobre desenvolvimento pessoal, né? Pra gente melhorar como pessoa. A gente tá aqui nessa terra não é em vão, né? A gente tá aqui pra evoluir, pra amar o próximo, pra ajudar o próximo. 45, Enzo. E enfim, mas a idade é uma questão também relativa, que não faz sentido nenhum, né? Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60 anos de idade. Blumenau, Santa Catarina. E tu, Júlia? Tá assistindo essa live de onde? Então, aquilo que eu tava falando, a gente não deve ter pressa, mas a gente não pode perder tempo também. A gente tem que assim, não ter pressa das coisas, mas não perder tempo. A gente sempre tem que... Parque Anhanguera. Nossa, legal. Bem legal. Não conheço. Mas agora, dia 28 de março, eu estava em São Paulo ali. Foi bem legal. E sempre aprendendo muito. Cidade muito rápida. É isso aí, a gente tem que amar o próximo, amar as pessoas, amar a natureza, amar Deus, sobretudo, né? E isso é muito bom, a gente amar as pessoas, que ultimamente as pessoas têm amado objetos, né? As pessoas amam as coisas, né? Usam as pessoas e amam coisas, sendo que as coisas estão para ser usadas. Tá invertido um pouco, né? Boa noite. E quando a gente começa a se conhecer melhor, ter inteligência emocional, frequentar novos ambientes, a gente vê o quão bom é a gente amar o próximo, né? A gente dá valor para as pessoas.
Que quem não gosta de pessoa é porque não gosta de si próprio, né? Porque Deus falou, né? Amai-vos uns aos outros. Então, a gente tem que amar as pessoas e não amar as coisas. Mas hoje está um pouco invertido, né? As pessoas amam as coisas e usam as pessoas, sendo que as coisas é que têm que ser usadas. Mas para a gente amar as pessoas, a gente tem que se conhecer. Tem que se conhecer. E para isso, nada melhor do que panqueca. Panqueca é bom. Culinária é excelente, né? Maravilha, né? Olha só, ser humano, criatividade, né? Inventa cada pratos fantásticos, né? O cérebro humano é uma máquina incrível. Computador de última geração. Que programas que a gente está instalando nele, né? A gente está feliz com a gente mesmo? A gente se suporta estando sozinho nos ambientes? É bom a gente refletir isso, né? Que quando a gente usa essa nossa máquina, a gente consegue coisas incríveis, né? Mas muitas pessoas têm esse computador aqui de última geração com programas vagabundos. Claro, pode contar sim, conta aí sim. A gente tá aqui para isso, para se ajudar, para evoluir, para trocar experiências e seguir, né? Que todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem as suas angústias, né? Sonhos, muitos sonhos que não fazem mais sentido, a gente tem que largar a mão para poder seguir, né? E isso acontece quando a gente fica distraído na vida, que é muito fácil ter distração, né? Tem muita distração, né? TV, rádio, internet, YouTube, rede social. E às vezes a gente acaba não seguindo nosso propósito, não perseguindo nossos ideais, né? Perdendo tempo. Isso porque a gente fica preso no passado ou preso no futuro e acaba esquecendo do presente, né? Ou fica só querendo aquela zona de conforto, aquele morninho gostosinho. Mesmo que seja um ambiente meia boca, às vezes a gente quer ficar ali paradinho, não quer sair do lugar. Mas às vezes é bom a gente sair de onde a gente está e ir pro deserto, né? Atravessar o deserto, ter os desafios da vida, que a gente evolui. E sempre procurar crescer intelectualmente, né? E emocionalmente. Que às vezes o que falta, que não deixa a gente progredir, é a falta de inteligência emocional, né? A gente deixa nossos impulsos levar a gente adiante, né? Ódio, gosto, não gosto, amo, detesto, né? Essa dualidade, isso é um perigo, né? A gente é apegado a elogios, né? Adora elogio, a gente fica, que gostosinho. Mas a gente tem que cuidar, que o elogio escraviza a gente fica escravo daquelas pessoas que elogiam. E da mesma maneira as críticas. As críticas a gente também tem que ouvir e deixar passar. Só olhar e deixar, a mesma coisa elogio. Mas a gente fica muito apegado, né? A elogio e crítica, né? Se elogiam a gente ama, adora. Daí a pessoa fala uma coisinha que não é do nosso agrado, a gente já odeia a pessoa, a gente cancela, a gente deleta da rede social, a gente deixa de ser amigo. E a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para evoluir, né? E a gente nunca deve se comparar com os outros. A gente deve comparar com a gente o que a gente era ontem. Eu tô melhor do que ontem, tá tudo certo. Porque se a gente comparar, a gente tá lascado, ainda mais nesse mundo hoje totalmente conectado que a gente tem. Antigamente, quando a pessoa morava lá no sítio, no interior, era muito fácil ser o melhor cozinheiro, ser o melhor guitarrista, ser a melhor dançarina, enfim. Só que hoje em dia tá tudo tão conectado, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Se a gente se comparar, né? Por isso a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? E tentar sempre melhorar, né? Um ano atrás, como é que tu estava um ano atrás em relação a hoje? Tu melhorou ou piorou? Acho que essa que tem que ser a comparação, né? E se perdoar pelo aquilo que a gente, pelo tempo que a gente deixou passar, que a gente deixou de fazer, o que a gente fez que não foi da melhor maneira que a gente esperava, a gente tem que se perdoar também, né? E sobretudo honrar pai e mãe, que pra gente ser próspero nessa terra a gente tem que honrar nossos pais. Sempre tem em mente que eles deram o melhor que eles puderam pra gente. Mesmo que tenha sido uma porcaria o que eles passaram, foi o melhor que eles deram, porque é o que eles tinham para oferecer. Porque eles também têm uma história de vida.
E eu acredito que a grande virada de chave para a gente ser próspero é quando a gente consegue entender nossos pais, né? Ver que o que eles fizeram é o que eles tinham para fazer no momento, né? E perdoar as pessoas, né? Não guardar rancor, cuidar do corpo. Você vai para a igreja sim ou não? Não. Não. Não sou religioso. Embora eu seja bem espiritual, leio a Bíblia, né? Acho que a Bíblia é uma bússola para a nossa vida, um código fantástico. Me prostro aos pés do Senhor todos os dias. Mas não tenho ido para a igreja não. Tem que cuidar com essa questão. Eu acho que é bom a gente frequentar um nicho, enfim, mas às vezes a religião escraviza a gente também, né? Tudo que é dogma demais, ela acaba engessando a gente, deixando a gente, né, meio cego, né? Religião, futebol, política, tudo que a gente é muito apegado, deixa a gente um gado, deixa a gente no cabresto, né? Noticiário. Noticiário é terrível. Se a gente assiste noticiário todo dia, a gente vai ficar triste, porque passa um monte de porcaria, como se o mundo fosse um lugar horrível de se viver, sendo que não é, né? O mundo é incrível, a natureza, né? Os bichos, enfim, chuva, sol, tudo faz parte do ciclo, tudo se renova, né? Se a gente joga a semente na terra, brota, né? A terra frutifica. E assim é o nosso cérebro também. A gente tem que, o que a gente está semeando no nosso cérebro? O que a gente está plantando? Quais são as sementes que a gente está inserindo? A gente está plantando coisas boas ou coisas ruins? O que a gente tem assistido? Novela? Novela vai deixar a gente fracassado. Música de sofrência também, né? São os ambientes que a gente frequenta. E não são só ambientes físicos. Ambientes virtuais também, né? Ficar dando ouvido para fofoca, a gente vai virar fofoqueiro também. E não faz sentido nenhum a gente viver de fofoca, dar ouvido para aquelas pessoas que vêm e sugam a nossa energia, né? E essas lives que eu tô fazendo é uma forma de testemunhar e de eu ficar me policiando e agradecer porque eu tô tendo micros resultados diariamente, né? A gente não pode colocar uma meta muito grande, senão a gente se frustra porque demora para atingir. A gente até pode colocar, mas a gente tem que ver diariamente. Como é que eu tô hoje? Melhor do que ontem? Hoje meu treino foi melhor do que da semana passada? Como é que eu tratei meu próximo hoje? Eu arrumei a cama quando eu levantei de manhã, sabe? Eu passei com cuidado. E a comparação que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Se a gente se compara com os outros, a chance de fracasso é grande. Porque sempre vai existir um cozinheiro melhor, um guitarrista melhor, um jogador melhor, ainda mais nesse mundo conectado que a gente tá, né? Então a minha dica, se tu quer evoluir, se compara consigo mesmo. Vê como é que tu tá em relação ao que tu tava ontem. Melhorou ou piorou? Né? E começa a comemorar esses micro resultados. Eles são super importantes a gente comemorar. A gente só quer comemorar o grande. E o grande é o quê? São vários resultadinhos pequenininhos dá um grande. Só que se a gente esperar só para comemorar lá na frente, às vezes demora para chegar e a gente fica ansioso, se acha infeliz, né? E por isso é importante a gente não fazer a comparação com outras pessoas. Até porque às vezes o nosso bastidor, se a gente comparar com o palco de alguém, aquela pessoa, para chegar onde ela chegou, ela passou por muita coisa, muitos anos. E às vezes a gente está começando hoje e quer se comparar com quem já começou há 10 anos atrás. A gente vai se frustrar, não faz sentido, né? A gente tem que procurar ser uma pessoa melhor por nós mesmos, né? E ver, hoje como é que eu fui? Hoje eu arrumei meu quarto quando eu acordei.
Coisas pequenas, né? Hoje fui mais paciente, reclamei menos, agradeci mais. E são micro resultados que, se a gente comemora e a gente vê, faz todo sentido, né? A gente se amar e com isso a gente chega uma hora que explode. De tanto micro resultado, chega a hora que você vai ter um resultado gigante, né? Um mês fazendo, sempre tentando ser melhor, vai ser uma coisa boa. Um ano, imagina daqui a 5 anos como é que não vai ser. Mas às vezes a gente não quer esperar, né? A gente quer ficar no gostosinho, no morninho, Nutella. E isso a gente vai procrastinando, procrastinando, e quando vê a vida da gente passou, né? Passam-se décadas e a gente fica parado, paralisado, em estado vegetativo, um cadáver de pé, um zumbi. E daí a gente reclama dos outros, reclama da família, reclama do governo, reclama do país do lado, reclama do presidente de não sei aonde, reclama, enfim, da chuva, reclama do sol. Nossa, nunca comeu panqueca? Panqueca é aquela massinha que faz enrolo e recheio ali, com carne moída e... Não é um prato difícil de fazer, não. Deveria provar. Vai num restaurante italiano, ou até num buffet vai ter isso daí, panqueca. É um pratinho gostoso, né? É importante a gente fazer jejum também, né? Não se entupir de açúcar, né? Evitar o açúcar, tomar bastante água. E daí a gente vai seguindo o propósito e comemorando os micro resultados. Sempre comemora aqueles pequenos resultados. Não espera ter um resultado gigantesco para comemorar, porque às vezes demora para chegar e a gente se frustra e desiste no meio do caminho. Mas se a gente diariamente se alegrar com os pequenos resultados, agradecer, ter gratidão, uma hora o resultado grande vem. E quando ele vem é fantástico, né? Quando a gente explode daí. As pessoas pensam, nossa, que sorte que essa pessoa tem, mas ninguém soube do bastidor que essa pessoa passou. Quanto sofrimento, quanto suor, quanta lágrima para chegar onde a pessoa chega. Isso tem que manter uma constância diariamente. Eu estou fazendo treinamento desde novembro, todos os dias. Nossa, o resultado hoje, não faz muito tempo, 6 meses, é fantástico. Perdi peso, estou evitando açúcar, diminui bastante o açúcar, refrigerante, estou dormindo melhor à noite. Enfim, na primeira semana a gente não percebe, na segunda também não, na terceira, mas depois de um tempo a gente começa a perceber os micro resultados. E se a gente segue firme, em tudo é assim, né? Vamos plantar sementes boas no nosso cérebro, ler bons livros, né? Peguei esse livro hoje, bem interessante mesmo, me faz viajar e pensar. Larga novela, larga série, larga música de sofredor, senão a gente vira fracassado, né? Gente, bora acordar, sair do caixão e prosperar, né? A vida é abundante, o planeta é abundante. Não vamos perder essa oportunidade que a gente tem. A gente está aqui para ser feliz e para alegrar as pessoas. Fica com Deus, um forte abraço. Até uma próxima.